pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é o passo a passo de um kit de higiene bucal ou um kit sorriso. É para levar creme dental, escova e uma toalhinha. É muito útil para estudantes, para quem precisa trabalhar e passar o dia fora, para levar em viagens, para quem faz personalizados, ó, é uma ótima área aqui para personalizar. Se você tem medo de costurar viés, curva e zíper, essa peça aqui é para você, tá bom? Para você treinar. Vou fazer passo a passo bem detalhado e bem explicado, bem devagar, e eu tenho certeza que você vai conseguir dominar todas essas técnicas que tem nessa bolsinha aqui, tá bom? Então, espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Então, eu vou começar esse projeto pela parte interna. Aqui eu cortei a medida de 24 por 16 centímetros de altura e depois eu arredondei os cantos com esse cone de linha. Ele tem 7 centímetros de diâmetro. Para essa parte aqui eu estou usando o bagum, esse aqui é um bagum com brilho. Aí no verso eu colei com uma cola spray uma camada de TNT 120 gramas. Se você não quiser colar, você pode colocar só o bagum em cima do TNT e fazer uma costurinha de segurança prendendo. E também pode substituir o TNT por qualquer retalho de tecido que você tenha, porque a finalidade aqui é só fortalecer essa parte, porque ela é impermeável, mas com as costuras que eu vou fazer aqui para colocar os bolsos vai ficar fragilizado. Então essa camada vai fortalecer esse forro aqui. Depois disso eu fiz duas marcações, ó. Dessa borda para cá eu marquei 5,5 e depois mais 5,5. Então, eu vou colocar aqui dois bolsos, tá? Vou começar pelo lado do bolso que não tem zíper. Eu cortei a medida de 22 por 15 centímetros. Aí, vou dobrar nesse lado que tem 22. Dobrei ao meio. Aí, fiz uma marcação aqui no centro dele. E vou colocar aqui no centro uma camada de nylon dublado ou nylon acoplado, que é aquele nylon que tem uma espuminha no verso. Também vai servir para fortalecer essa parte e deixar mais estruturado também, tá? Então vou fazer uma costura aqui, pespontando com o pé de máquina na parte superior. Vai servir também para prender esse material. E depois eu vou alinhar aqui na parte de baixo e também nessa marcação aqui, ó. Alinhando essas duas marcações para fazer uma costura aqui de divisão nesse bolso. Eu vou começar costurando aqui pela parte inferior, tá certo? Vou fazer a volta aqui descendo pela mesma linha. Aí, ó, essa lateral aqui do bolso eu vou alinhar com a lateral do corpo aqui, ó. Dessa forma. E vou costurar até onde der, porque aqui tá arredondado, ó. Mas depois eu vou refilar. E essa outra lateral do bolso eu vou alinhar com essa linha aqui que eu tracei, a última. Aí vou fazer uma costura bem na borda, tá? Só para prender aqui no lugar. Ó, ela fica assim e aqui embaixo fica desse jeito. Aí agora eu vou distribuir essa sobra aqui, fazendo assim, ó. Achato no centro. E vou fazer como se fosse duas pregas aqui embaixo. Ó, desse jeito aqui. E vou repetir a mesma coisa desse lado também, tá? Aí vou prender logo aqui com a costurinha de segurança. Aí de novo, ó, coloco o dedo, achato no meio e vou ajeitando aqui para formar as duas preguinhas, ó.
Aí agora eu vou prender esse cantinho aqui também com a costurinha de segurança antes de cortar aqui arredondando o bolso. Aí só corta a sobra. Para o bolso com zíper eu cortei a medida de 17 centímetros por 10, uma vez no tecido e uma vez no bagum. Cortei mais 20 centímetros de zíper, aí vou colocar os dentinhos virados para baixo, o bagum direito com direito aqui no tecido e vou prender aqui com a costura rente aos dentinhos do zíper. E aí eu já vou aproveitar e pespontar aqui, ó, na borda, tá? Aí desse outro lado aqui eu vou fazer uma marcação a 11 centímetros dessa borda. Aí nessa marcação eu vou posicionar o bolso com zíper. Dou uma centralizada, ele tem folga aqui nas laterais. E vou alinhar o zíper com a linha que eu fiz aqui de caneta, tá? E fazer uma costurinha de segurança aqui prendendo. Aí aqui eu já vou colocar o cursor, de baixo para cima. Aí aqui pelo avesso eu vou fazer uma costurinha de segurança, prendendo o bolso na parte interna. Feita a colocação dos bolsos, agora chegou a vez do zíper, tá bom? Eu tô usando 46 centímetros de zíper, vou abrir aqui. E aí eu dobrei essa peça assim ao meio, encontrei o centro, fiz um pique, tanto aqui quanto embaixo, reforcei essa marcação de caneta no centro, aí do centro para as laterais eu marquei 1,5 centímetro para cada lado, fiz isso também aqui embaixo, ó. E eu vou colocar o zíper assim. Vou medir aqui uns 3 dedos, é coisa de uns 6 centímetros. Vou deixar bastante folga. E vou posicionar ele dessa forma, ó, com os dentinhos virados para cima. Vou alinhando aqui, prendendo com a costurinha de segurança. Tomando cuidado aqui nas curvas para manter ele no desenho aqui da curva. Vou fazer toda a volta. Aí quando chegar aqui no final, vou parar aqui também nessa marcação, tá? Que eu fiz de 1,5 centímetro. Dou retrocesso e aí vou começar o outro lado da mesma maneira. Deixo a folga, começo na marcação e dou a volta para finalizar. Você pode usar uma ferramenta para segurar ele aqui na curva, que você tem que deixar ele bem alinhado aqui nessa curva, tá? Qualquer milímetro aqui vai fazer diferença no final, então essa parte aqui é muito importante, tá? Deixar tudo preso. Gente, é só ter paciência e calma nessas curvas aqui, que é a parte mais complicada, mas dá certo.
Aí agora eu vou fazer a colocação do cursor, tá? Eu quero que esse cursor feche aqui na parte de baixo, então eu vou entrar com ele nessa parte aqui de cima. Para parar essa sobra de zíper, eu vou alinhar esses cantos arredondados aqui para não ficar defeito. Quando fechar a peça, vou colocar clipe e prender. E venho trazendo o zíper e vou aparar aqui para deixar os dois lados iguais. Eu vou juntar as pontas aqui para colocar o cursor. Gostaria de tudo. E fazendo assim, essa peça já vai ficar bem alinhada, ó. Mas se você perceber, depois de colocar o cursor, que a sua peça ficou assim, desalinhada, nesses cantos, isso é sinal que você precisa regular aqui. No início do zíper, você vai ter que cortar um dos lados e deixar isso aqui bem igual, bem alinhado, para a peça não ficar torta, ó. Essa daqui já ficou no jeito, só fazendo isso, aparando dessa forma, tá? Então, ó, aqui eu vou abrir. Aí eu vou jogar essa sobra de zíper pra dentro, virando assim, ó, dessa forma. Fazer a mesma coisa aqui, sem soltar o final, tá? Se você preferir, pode até dar uns pontinhos aqui, antes de fazer essa virada. E aí eu vou alinhar ele aqui, o centro, bem direitinho, e vou prender a máquina aqui, esse final. Essa faixa de acabamento aqui eu fiz em tecido e no verso eu coloquei entretela de camisa, aquela entretela termocolante que você faz a adesão no ferro, tá? Para ela ficar mais firme, eu consegui fazer essas dobras. A medida dela é 13,5 por 5,5. E aí eu dobrei uma borda aqui, ó, de 1 centímetro, fazendo esse retângulo. Depois que eu prender esse zíper aqui, eu vou posicionar ela aqui no meio para fazer esse acabamento dos dois lados, tá? Dando preferência aqui a alinhar primeiro com o zíper. Aí depois venho costurando o restante. Aí, ó, observe que aqui, o fato de ser esse cursor um puxador pequeno vai facilitar muito na hora de fechar essa peça aqui com viés, tá? Se você puder usar o cursor com um puxador pequeno assim, vai ser melhor para você trabalhar aqui essa parte. Ó, aí na hora de prender aqui com esses pontinhos, você pode puxar um pouquinho para cá, ó, para tensionar o zíper aqui pro centro. Vou trazer também esse um pouco para cá. Aí com essa parte presa aqui no centro, eu vou posicionar esse acabamento
Ó, observe que ele vai ficar um pouquinho maior do que a largura do zíper, tá? Então, tenta balancear para deixar a mesma sobrinha aqui desse outro lado também. Aí eu vou costurar esse lado aqui, ó. Veja a distância para o zíper, que está mais ou menos a mesma coisa. E vou começar a costurar aqui. E também essa distância daqui para o final e daqui para o final, ó. Eu vou puxar ela mais um pouco para alinhar e deixar a mesma distância. Vou colocar aqui essa sobrinha da dobra, ó. Esse cursor, se estiver lhe atrapalhando, você pode puxar mais ele para cá. Olha só como ele ficou. Aí agora eu vou costurar sobre a parte externa, tá bom? Para a parte externa eu cortei um retângulo um pouquinho maior do que a peça, medindo 25 por 17, tá? 1 centímetro maior do que a parte interna. Aí só vou posicionar aqui, avesso com avesso, e vou passar uma costurinha de segurança prendendo, vou refilar e colocar o viés, tá bom? Para fazer o contorno dessa peça eu vou usar esse viés, é um viés pronto, e aqui tem 45 centímetros, tá? Ele tem 2 centímetros de largura, então vou dobrar assim, fazendo um ângulo reto, e vou iniciar aqui na parte de baixo, ó. Vou usar o agulhão para manter ele aqui alinhado com a borda, vou fazer uma costura rente a essa dobra, tá? Aí aqui nos cantos, sempre cuidar para trazer o zíper, ó, porque o zíper ele é rebelde. Então você vai puxando ele, aí costura um trecho, depois olha de novo para lá. Ó, aí eu tiro ele daqui e continuo. Ajeito o zíper. Aí aqui, ó, o cursor você joga ele bem para trás. O puxador, se tiver, você pode botar assim um pouco de lado, para o calcador não passar aqui em cima dele, tá?
Aí viro ele agora pra cima, ó, pra finalizar. E agora eu vou trazer esse viés e costurar aqui, ó, cobrindo essa costura que eu prendi ele do outro lado, tá? Ó, só puxar bem que ele chega, tá? Se quiser colocar clipe também, facilita. E o zíper também eu preciso cuidar para deixar ele sempre para baixo aqui, vou sempre olhando se ele tá embaixo para não pegar costura sobre ele. E olha só como ficou aqui a parte interna com viés. Ó. Aqui a emenda que deu um pouquinho de trabalho porque era muitas camadas. Ó, a nossa peça ficou pronta. Vou fechar aqui. Ó, por fora. Vou pegar as coisinhas aqui que tá no outro. Olha só como ficou fofa essa peça. Então vou deixar mais fotos dessa peça no Instagram, @canal_Maria_Tissot, e também um passo a passo mais acelerado dessa outra aqui, em sintético, se você quiser ver os perrengues que eu passei para colocar esse viés aqui de sintético na peça. É só acessar lá, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever se não for inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.